Portanto, dando continuidade, percebam que alguns tópicos do material serão pulados, mas não por serem menos importantes, e sim porque, de uma forma genérica, dentro dos outros institutos jurídicos, nós já abordamos eles. E por esse motivo, além do tempo mínimo que nós temos para trabalhar todo o conteúdo semestral, eu deixaria eles de lado, mais uma vez, não por serem menos importantes ou por não serem cobrados, e sim porque de forma genérica e ampla nós já trabalhamos eles, e as outras especificidades de que cada um tem é conjunto de uma simples interpretação. Partimos então à análise do poder vinculado. Analisando o poder vinculado e discricionário, nós já trabalhamos anteriormente o ato discricionário, a discricionariedade, que é quando o próprio administrador ele possui uma autorização que trata de uma liberdade de escolha, ou seja, não vincula ele totalmente a agir da maneira com que a lei prevê. O poder vinculado é extremamente contrário a isso. No poder vinculado, o administrador age como se ele fosse propriamente um robô. Ele age unicamente e especificamente de acordo com aquilo que a lei prevê. É, Lembra que anteriormente eu já ressaltei isso em algum outro vídeo também, em mais de um deles inclusive, tratando sobre a dupla vinculação, sendo ela positiva e negativa. A positiva estabelece que ele deve agir e a negativa estabelece um limite para essa ação. Quando a gente está tratando de um poder vinculado, esse estabelecimento de que ele deve agir, ao a lei estabelecer que ele deve agir e o limite com que essa ação deve percorrer de forma tão precisa, vincula tanto o administrador que ele não tem nenhuma forma de agir diferente daquilo. Por isso, o ato dele será totalmente vinculado. É, Existem elementos que sempre serão vinculados. Não importa se a gente está tratando de um ato discricionário ou de um ato do poder vinculado. Pouco importa. Eles sempre, em todos os atos, deverão ser vinculados. Que é quando a gente está tratando da competência, da finalidade ou da própria forma. É, por exemplo, quando a gente está tratando de uma aposentadoria compulsória, que é inclusive o exemplo que eu trago no material, o artigo 40, inciso 2 da Constituição Federal diz que, quando preenchidos os requisitos, a aposentadoria compulsória deve ocorrer. Ao administrador responsável por conceder essa aposentadoria, não lhe resta nenhuma liberdade de escolha, senão somente o dever de realizar aquela concessão do auxílio no caso. O ato vinculado, então, é simplesmente quando o administrador vem a aplicar aquela lei, o texto frio da lei, teórico, abstrato, hipotético, diante de um caso concreto. É quando ele simplesmente cumpre essa lei, portanto, sem nenhuma opção de escolha. Parece óbvio que não existe a possibilidade de se ter somente poder vinculado, porque se só tivesse isso, não precisaria nem de um administrador, porque ele só vai agir de acordo com a lei, então qualquer um poderia estar lá. A gente poderia simplesmente nomear qualquer pessoa sem nada de democracia, porque ele não faria nada de acordo com aquilo que venha a surgir. Ele só faz de acordo com aquilo que já tem, que é a lei, que é a nossa própria vontade. E o poder vinculado, por regra, ele não deveria ter esse nome por tratar somente de um dever propriamente dito, porque não estabelece nenhuma discricionariedade, não estabelece nenhuma liberdade ao administrador, e tão somente uma vinculação, tanto positiva quanto negativa. É... Vale ressaltar que o poder vinculado ele não admite nem o juízo de admissibilidade, a admissibilidade é dizer sim ou não, e nem o juízo de conveniência. O juízo de conveniência ele só existirá no poder discricionário quando a resposta para o juízo de admissibilidade for sim. Ou seja, o juízo de admissibilidade trata da resposta sim ou não. Por exemplo, suponhamos que seja um caso de aposentadoria, mas se trata de uma discricionariedade. Não é o exemplo do artigo 40 da Constituição Federal em seu inciso 2, porque o 40 inciso 2 é de um ato vinculado, como já dito anteriormente. Então, suponhamos que a gente está tratando de um caso de aposentadoria que não seja compulsória,
e existe uma discricionariedade nela, ou seja, existe liberdade de escolha por parte do administrador responsável por esse setor. O juízo de admissibilidade diz o seguinte: é admissível a aposentadoria nessa situação específica? Sim ou não? Se a resposta for não, não existe juízo de conveniência, porque o juízo de conveniência diz quando será admissível. Agora, se a resposta em relação ao juízo de admissibilidade for sim, aí existirá o juízo de conveniência, dizendo a partir de quando aquilo será concedido. Então, o poder discricionário, ao contrário do poder vinculado, ele admite tanto o juízo de admissibilidade quanto o juízo de oportunidade ou de concessão. O poder discricionário ele é admitido em duas hipóteses. Quando a lei expressamente prevê, prestem atenção nisso, é em duas hipóteses, não é em uma única. É quando a lei expressamente prevê ou em situação de que a lei trata de conceitos indeterminados. Essa situação de que a lei trata de conceitos indeterminados é quando o legislador, apesar de não querer que aquele ato seja discricionário, que aquela lei estabeleça um ato discricionário, ele não possua capacidade de prever todas as circunstâncias com que aquela lei venha a contemplar. E por esse motivo, aquele conceito indeterminado, que não possui sua aplicabilidade totalmente regrada, ela vem a causar certa discricionariedade, ou seja, certa liberdade de escolha. Além disso, o poder discricionário ele possui uma característica muito importante que é a razoabilidade. Como já visto anteriormente, a técnica restringe a discricionariedade. Eu usei o exemplo para vocês do manancial, onde deveria ser escolhido de água potável, por relação de custo-benefício, lá no princípio da eficiência, lembra? Onde a gente tratava da rapidez, perfeição, onde a perfeição analisaria os limites físicos e jurídicos, lembrando que o físico sempre, na maioria das vezes, na verdade, ele está ligado a um caráter financeiro, ao setor econômico, a possibilidade de gastos em relação àquela prestação de serviço público, né? Lembrando também que administrar nada mais é do que prestar serviço público, por regra. E a razoabilidade ela vem a se encontrar nesse caráter da própria eficiência. Contudo, a razoabilidade ela entra na moralidade, porque quando desrespeitado, o ato será nulo, de pleno direito, ou seja, qualquer ato desarrazoado, que é aquele na ausência de razoabilidade, ele será nulo porque a razoabilidade ela está contemplada, abordada dentro da moralidade. E como que vai analisar nos casos que não existe nada dizendo, onde que vai estar dizendo? Por regra na lei. Mas e se a lei não estiver falando nada sobre qual decisão naquele caso seria razoada? Qual decisão seria razoável ali, ou seja, apesar de não ser tão correta, seria aceita? Para provar que a decisão é razoável ou para analisar se essa decisão é razoável, existem dois critérios. O primeiro é valorar aquela conduta. A valoração ela é acompanhada de uma avaliação. Nesse sentido, são esses os dois critérios, a valoração e a avaliação, onde nós analisaremos se aquela conduta resultou os objetivos previstos e ainda assim se aquela conduta também é praticada pelos outros administradores da mesma forma, ou seja, se é razoável exigir que o administrador responsável por aquela conduta haja igual os que também compõem a administração pública e que agiram de forma diversa da dele. É nesse sentido que deve ser trabalhado.